Olá, meus amados irmãos, que Deus abençoe cada um de vocês que me ouve, que Deus abençoe muito mesmo a sua vida. Glória a Deus. Estamos aqui para mais um momento de uma reflexão, de uma palavra que o Senhor Deus Todo-Poderoso possa nos instruir por meio dessa palavra que é viva e eficaz para nos levar até o nosso propósito. Vamos embora lá? Olha, o texto hoje para nossa breve reflexão é um texto bastante conhecido e o Senhor trouxe ele hoje a mim. Eu quero ministrar ele aqui, servir a vocês com bastante amor. Encontra-se no Evangelho de Jesus Cristo, segundo João, capítulo 14, quero ler a partir do verso 15, para aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje. Diz assim: se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos, e eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro, encorajador, que nunca os deixará. E o Espírito da verdade, o mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês agora e depois estará em vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. No dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai, vocês em mim e eu em vocês. Aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei e me revelarei a cada um de vocês. Glória a Deus, irmãos. Aqui inaugura ou inicia o capítulo 14 um discurso de despedida aí, eu creio que muito pessoal e carregado de emoção do Senhor Jesus para com seus discípulos. Afinal de contas, foram 3 anos e meio ensinando os discípulos e concedendo experiências sobrenaturais, andando junto com o Filho do Deus vivo, que é o próprio Deus vivo, a encarnação da palavra, a origem de tudo habitou em nós, em graça, em verdade e em glória, na pessoa do Senhor Jesus Cristo. E ele começa inaugurando, dizendo aquilo, e os discípulos meio sem entender ainda o que estava acontecendo e o que haveria de vir, talvez se negavam a acreditar na cruz ainda. Afinal, pensar na morte provoca bastante dor e desconforto, mas Jesus estava ali preparando eles justamente para dizer que eles não ficariam sozinhos, que era para eles permanecerem, pois passando no teste, eles mesmos experimentariam através das suas vidas, como testemunhas do Senhor, o poder de Deus. E fala muito do nosso processo, irmãos. Nós batizamos pela água, e é o que Jesus fala de nascer de novo para Nicodemos, em Nicodemos capítulo 3, em João capítulo 3, versículo 7, quem não nascer da água e do Espírito não é digno ou não entrará no reino. O que ele quis dizer? A água representa justamente a palavra da verdade, que eram as experiências, os ensinamentos que ele tinha dado. E o Espírito era justamente a descida do Espírito Santo que aconteceria em Pentecoste. O batismo da água e o batismo do Espírito e fogo. O batismo da água nós batizamos, mas o Espírito e fogo somente Ele pode nos dar. E pensando nisso, eu quero fazer essas aplicações pertinentes a esse texto aqui, porque revela muito do processo que muitas pessoas têm vivido, o porquê de nós termos sido chamados ao deserto. Vamos lá? Falar um pouco de amor? A palavra diz assim, se vocês me amam, obedeçam aos meus mandamentos. Jesus começa o discurso da promessa do Espírito Santo condicionando o amor e a obediência. O amor e a obediência andam lado a lado no reino, irmão. O amor e a obediência estão intimamente ligados. Não tem como eu dizer que amo se eu não provo com as minhas atitudes. O amor vai além das palavras. O amor é expresso em gestos e atitudes. E o Senhor Jesus deixou isso bastante claro. Ele não fez questão de esconder que esperava a fidelidade dos discípulos depois de ter investido tanto no ensinamento para que eles viessem cumprir o seu chamado. Provérbios capítulo 3, versículo 3 nos dá uma instrução bastante peculiar sobre o amor e a obediência. Ele fala que o amor e a fidelidade jamais o abandone. Prenda-os ao redor do seu pescoço
escreva-os na tábua do seu coração. Quero fazer uma pausa e vou ler o versículo 4. O versículo 3 está falando que o amor e a fidelidade andam junto. E a fidelidade nós podemos dizer que é a fé na prática, ou seja, a fé é aquilo que nós dizemos ter, mas a obediência é a fé que nós demonstramos ter. E a fidelidade é justamente colocando a fé por meio da prática da obediência na palavra que o Senhor nos deu. Ou seja, direcionando rumo à terra prometida, cumprindo todas as ordens para que o treinamento seja completo. Mas a instrução do proverbista é que nós prendemos ele ao redor do pescoço. Por quê, irmão? É o pescoço que sustenta a cabeça. E nós sabemos que a nossa mente é Cristo. Cristo é o cabeça da igreja. E por isso que nós devemos prender. Para quê? Para dar firmeza, para não ficarmos vacilantes. Diz para nós escrevermos na tábua do nosso coração. Porque o amor e a fidelidade, irmãos, é justamente aquilo que demonstrará a Deus através daquilo que nós sentimos, ou seja, da nossa alma. Quando Jesus diz para nós amarmos a Deus de toda a alma, com toda a nossa força, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força e entendimento, ele não estava brincando. É para colocar lá dentro do coração. Isso é bem registrado no primeiro milagre do Senhor Jesus, o casamento de Caná. Ali os servos precisariam obedecer, enchendo as talhas de água que se transformariam em vinho. As talhas representam um homem, algumas cabiam 80, outras 120, isso fala do nosso esvaziamento, ou seja, para quê? Para que a água da palavra entre e purifique todo o nosso interior depois, sendo batizado do Espírito, transformando a água em alegria, ou seja, a água em vinho. O vinho tipifica a alegria, o que transformou aquele casamento de um vexame a uma alegria que foi experimentada no final pelo mestre Sala. E escrever na tábua do nosso coração fala disso, de encher justamente com a palavra de Deus, até que nós venhamos a receber essa dádiva divina. Olha, eu quero continuar porque Jesus promete mais, ele fala: eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará o encorajador, que nunca os deixará. Irmão, no grego quer dizer o Espírito Santo, o encorajador quer dizer na etimologia da palavra paraclete ou paracletos. Ele é o nosso advogado. Esse paracletos ele tem vários significados. Advogado é aquele que nos defende, ou seja, proteção. Ele também é o nosso conselheiro, ou seja, aquele que nos exorta, também significa conselheiro. E também significa o consolador. Você já viu que naqueles momentos de tristeza, por mais que nós queremos desistir, nós sentimos o consolo de Deus em nosso momento. O que o Senhor Jesus está dizendo para nós? Que em todo o processo, nós não estaríamos sozinhos. E eu quero te dizer, meu irmão, minha irmã, você não está sozinho. Você não está sozinha. Antes de ir e da descida do Espírito Santo, logo depois Cristo ressuscita, ele diz em Mateus capítulo 28, versículo 20: e eis que estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. O que o Senhor Jesus estava dizendo, irmão? Que não importa pelo que nós passássemos durante o processo, pelo aquilo que viria, pelo aquilo que os discípulos teriam que enfrentar. E enfrentaram o medo, se trancaram dentro da casa, até o Senhor Jesus ir lá e consolar eles, aparecendo no meio dizendo: paz seja convosco. A outros 2 discípulos no caminho de Emaús, ele teve que voltar aqueles 2 discípulos para o caminho. Mas a verdade é que nós não estamos sozinhos. Seja um dia bom ou seja um dia mau, o Senhor sempre estará conosco, que é uma promessa para quem é discípulo. No versículo 17 ele fala: é o Espírito da verdade. O mundo não pode receber, pois não o vê e não o conhece. Mas vocês o conhecem, pois ele habita com vocês e depois estará em vocês. E esse aqui é justamente o processo, irmão. Justamente enchendo de água, o Espírito Santo ministrando a água da palavra. Aquele mesmo processo do enchimento de talhas que tinha ali no casamento de Caná, agora há pouco citado. Olha, ele está falando que estaria conosco, mas nós percebemos que ele começa dizendo que, olha, ele fala assim, é o Espírito da verdade. Que Espírito é esse da verdade, irmão? A verdade é relacionada com a luz. O Senhor Jesus, ele diz em João 9,5, eu sou a luz do mundo. Em João 14, versículo 6, um pouco antes aqui do que eu li, ele fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
E o Espírito da verdade está relacionado àquilo que é o nosso propósito, a luz de Deus, ou seja, aquilo que nós fomos chamados para fazer, as obras que de antemão foram preparadas para que nós andássemos nela. Então, no começo, ele vem e habita ali conosco, é o que a palavra está falando. Mas ele está falando que o mundo não o percebe. E é por isso que nós devemos guardar a nossa promessa no coração. Guardar aquilo que ele nos prometeu, irmão. Por quê? Porque é uma coisa de Deus conosco. É um mistério de Deus com você, meu irmão. É um mistério de Deus com você, minha irmã. E a luz de Deus, que é justamente esse Espírito da verdade, e eu mencionei no tópico anterior, é justamente o Espírito Santo de Deus, o Paracletos, que nos promete, essa luz ela nos promete proteção, consolo e conselho, irmão. Olha, só que ela não é para todos. Nós precisamos entender. Você percebe que ele fala, o mundo não a pode receber. Aqueles que não creem, irmão, não vão receber. Então, o Espírito Santo não será para todos. Ele derramará sobre toda a carne, mas não são todos que vão crer que estão recebendo, irmão. Então, ele não habita na maldade, ele é santo. Olha, e ele fala, pois não vê e não conhece, sem conhecimento, sem como ter um relacionamento com algo que é espiritual. Então eu quero te dizer, meu irmão, que tem algo espiritual para chegar na tua vida. Olha, a luz de Deus brilhará. A luz de Deus trará proteção, trará consolo e trará conselho, para que você possa acertar todos os passos em teu caminho. Mas saiba que isso não é para todos. Paulo disse a respeito disso em 2 Coríntios, justamente a 2 Coríntios capítulo 4, mencionando praticamente essas mesmas palavras, só que em uma nova maneira de ver, eu gostaria de trazer para vocês. Primeiro no versículo 2 ele fala, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Isso está falando do arrependimento, trazer à luz os nossos pecados. Não usamos de engano e nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da palavra, recomendando-nos a consciência de todos diante de Deus. Ou seja, assumir que nós somos pecadores e dependentes de Deus. Se dobrar, o anarria, sabe? Bem-aventurados os pobres de espírito. Ele fala, mas se o evangelho está encoberto para os que estão perecendo, para os que estão perecendo é que está encoberto, ou seja, para os que não creem. Porque ele fala que estão dominados pelo diabo. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Aí no versículo 6 e 7, que é justamente que ele menciona, irmão, a luz de Deus como a verdade reveladora. Ele fala, pois Deus disse, das trevas resplandeça a luz, que é justamente ele se referindo a Gênesis capítulo 1, versículo 1. E ele fala, ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Mas temos esse tesouro em vasos de barro, para mostrar que o poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. Percebe? Nós ainda continuamos sendo barros, mas portadores de um poder magnífico que vem do céu. Então eu quero repetir para você, meu irmão, eu quero repetir para você. Tem algo espiritual vindo aí, em sua direção. Tem algo de Deus, tem algo do céu vindo. Olha, a palavra fala, continua falando, fala assim, ó. Não os deixará órfãos, voltarei para vocês. Não os deixarei órfãos, voltarei para vocês. Então, irmão, o que o Senhor Jesus está dizendo que não, isso não quer dizer que não teremos momentos de solidão. O órfão é aquele que não tem nem pai nem mãe, é aquele que nós podemos dizer que na essência da palavra é a pessoa que mais se sente só no mundo. Eu já conheci algumas pessoas que foram órfãos de pai e mãe e eles carregam cicatrizes e feridas profundas em seu coração. Das principais feridas do coração, e eu creio que a rejeição é a pior delas. Bom, cada um pode falar sobre a sua, irmão, e eu estou falando de algo pessoal para mim, particular. Cada um sabe aonde dói em si. Eu não estou aqui para julgar a dor do irmão, falar que a minha é maior ou a outra, não. Eu sofri todas as feridas emocionais, todas mesmo. E creio que um escolhido de Deus, ele sofre justamente para ministrar depois cura para as pessoas. Esse faz parte do processo de Deus. E por isso, às vezes, nós vamos ficar sozinhos. Esse é o deserto, irmão. Vamos ler novamente. Não os deixarei órfãos. Isso não quer dizer que nós não ficaríamos órfãos, só não nos deixará
órfãos, ele fala, eu voltarei para vocês. E logicamente, ele está remetendo ao processo de crucificação que todo discípulo passa. É muito difícil, é muito ruim, mas para receber o poder do céu, nós precisaremos passar. Não quer dizer que nós não teremos momentos de solidão, meu irmão. Teremos sim alguns momentos em que pensaremos que estamos sozinhos, mas o Senhor, como por exemplo aqueles discípulos de Emaús, aqueles momentos em que eles pensaram que tivessem ficado sozinhos, o Senhor foi lá e os resgatou. Davi experimentou isso, irmão. Davi no Salmo 42, a gente percebe, do versículo 1 ao 3, eu quero ler com vocês, a expressão de quem tinha a necessidade de Deus, e eu creio que é justamente isso, para gerar dependência, e o quanto a nossa alma anseia por Deus. Ele fala assim, ó, como a corça anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando poderei entrar para apresentar-me a Deus? É uma pergunta, um questionamento. Vocês percebem que na pergunta dele, ele se sente sozinho? Quando poderei? Porque tem um tempo. Existe um tempo de tristeza em que elas regarão justamente aquela dependência, aquela vontade de permanecer na presença. E no versículo 3 ele fala, as minhas lágrimas têm sido meu alimento de dia e de noite, pois me perguntam o tempo todo, onde está o seu Deus? E é justamente nesse momento, irmão, é o momento da provação, é o momento de escassez, é um momento de poucos recursos, pouca fé, pouca esperança, mas Deus não perde o controle nesse momento, irmão. Ele deixou uma promessa, eu não os deixarei, eu voltarei. E olha o que ele fala, em breve o mundo não me verá mais, mas vocês me verão, porque eu vivo, vocês também viverão. E ele estava inaugurando, através da sua morte, a nossa união com ele, a união da igreja com Cristo, o casamento, e o casamento com o Pai, irmão. Aquilo que se consumará de fato do outro lado. Mas a partir desse momento, todos, meu irmão, todo sustento daqueles que creem vem de Deus. Eu quero repetir, porque olha o que ele fala assim, ó, porque eu vivo, vocês também viverão. E uma das promessas de Cristo era que ele veio para nos dar vida e vida em abundância. Então, porque nós passaríamos esse período de sofrimento, nós teríamos ali justamente uma provisão prometida por céu, ou seja, porque eu vivo, olha, ele fala assim, porque eu vivo, mesmo que ele morreria, e a morte, ele mostraria para os discípulos que a morte seria um estado momentâneo para aquele que crê, ou seja, mostrando toda a efemeridade do mundo e tudo aquilo que ele tinha falado era verdade, que todas as boas, quantas forem, as promessas de Deus para a vida de um homem e de uma mulher de Deus se cumpriria, porque ele vive, ainda podemos crer no amanhã e há um amanhã melhor. É justamente isso que ele está falando, irmão, que a partir desse momento, todo o sustento, toda a provisão dos que creem viria de Deus. Eu gosto de um texto que remete justamente a isso. Isaías capítulo 41, versículo 10, nos diz o seguinte, a respeito disso, por isso, não tenha medo. Eu quero repetir, por isso, não tenha medo quando se sentir só, não tenha medo quando se sentir sozinho, sozinha, pressionado, pressionada, não se importe, esse é apenas o processo de restauração, irmão. Tenha paciência, sabe? Tenha paciência. As uvas são esmagadas para produzir o vinho e o diamante, ele é lapidado sob pressão, meu irmão. E aí ele fala, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o ajudarei e o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. E por isso, Paulo vai dizer aos romanos que em Cristo nós já somos muito mais do que vencedores. E creia nisso, irmão. Creia nisso, creia nesse processo que está te fortalecendo a receber esse tesouro no vaso de barro. Olha, ele fala, no dia em que eu for ressuscitado, vocês saberão que eu estou em meu Pai. Vocês em mim e eu em vocês. Percebe que agora houve a união e ele ligou a nossa história, a história dele nesse momento, ó, no dia em que eu for ressuscitado. Então, irmão, guarde isso.
com todo o seu coração. Há um dia marcado na eternidade para a bênção chegar. E ele está marcado na eternidade. Há um dia marcado na eternidade para a bênção chegar. Está relacionado à união. A união com o Pai, Jesus Cristo, tomando conta de tudo, irmão. Aquele que é mais forte que a morte. Agora, os discípulos, eles viveriam isso. Você percebe que os discípulos, Jesus estava, por isso eu comecei falando, que os discípulos viveriam isso ainda. Muitos deles nem entenderiam. Filipe estava perguntando, para onde o senhor vai? Nós não podemos ir, Pedro estava querendo ir. Olha, e aí depois de Jesus ressurreto, depois de ter resgatado os de Emaús, juntado todo o pessoal, as mulheres o viram, em Atos capítulo 1, no versículo 4, Lucas narra o seguinte acontecimento para nós. Certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhe esta ordem: não saia de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual falei para vocês. E é por isso que eu insisto para vocês, irmão, Jerusalém é o lugar da promessa, é a posição onde eles deviam estar. Não tem promessa para quem está fora de Jerusalém, não tem promessa para quem está fora do centro da vontade de Deus. Ele fala: esperem pela promessa de meu Pai, da qual eu falei para vocês. Qual é essa? Essa que eu estou citando aqui. Ele lembrou os discípulos, e você já viu que o Espírito Santo sempre nos lembra da promessa? Ele sempre incendeia o nosso coração, e por isso que nós não conseguimos abandonar. Por quê, meu irmão? Porque é o mesmo poder que ressuscitou o Senhor Jesus dos mortos. E no versículo 8 ele fala o porquê que nós não devemos sair de Jerusalém. Ele fala: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. Ou seja, tem um tempo determinado. Tem um dia marcado na bênção da eternidade. Ele fala: e vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, Samaria e aos confins da terra. Mas isso acontece até hoje em dia, irmãos. Por quê? Porque nós fomos chamados para testemunhar a Cristo através das nossas histórias, que chegamos diante dele quando ainda elas estavam caídas e quebradas, por causa dos nossos muitos pecados e dos nossos muitos passos errados. Ou eu estou falando alguma heresia aqui? Falando alguma inverdade? Não, comigo foi assim. E é ali onde a nossa história se une a dele. Por quê? Porque ele, pelo esse poder do céu que habita, esse poder valioso que habita nos vasos de barro, nós seríamos capacitados à missão que ele nos incumbiu. Os discípulos eram em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e confins da terra. Eu, por exemplo, como ele diz para Nicodemos, que aquele que é nascido do Espírito é como o vento, não sabe de onde vem nem para onde vai, mas obedece o Espírito. Então nós sabemos que temos lugares para frequentar e coisas grandiosas como os discípulos para viver, porque o nosso Deus é grande e continua fazendo coisas grandes. Portanto, aguarde em Jerusalém o poder do céu, porque há um dia marcado na eternidade para a bênção que você tanto pede a Deus com lágrimas ser colocada diante dos seus olhos, e você terá poder para sustentá-la. Poder do céu, irmão, o próprio Deus em nós, como Paulo fala, Colossenses 3:27, Cristo em nós, a esperança da glória. E eu quero partir para o final, porque no versículo 21 ele fala: aqueles que aceitam meus mandamentos e lhes obedecem são os que me amam. E aqui ele repete o mesmo versículo 15, condicionando o amor e a obediência, mas agora ele coloca um elemento a mais. O quê? Aqueles que aceitam. Ou seja, irmão, quem decide assim viver, e o futuro está no livre-arbítrio, por isso que eu disse para vocês, prova seu amor para com o mestre. Então haverá aprovação, irmão. Haverá uma aprovação da nossa fé, e é esse momento que nós entristecemos. Então é uma decisão. Eu quero repetir, o futuro está no seu livre-arbítrio. Use-o. Eu creio que essa pregação vai de encontro a quem decidiu seguir a Cristo. Eu creio que essa pregação vai quem decidiu obedecer o Mestre e as coisas ficaram ruins. E eu creio que essa pessoa que eu estou pregando agora está vivenciando justamente uma abertura da visão, vendo que toda aprovação ela tem um propósito. E a respeito dessas coisas, Pedro vai nos dizer na sua primeira epístola, 1 de Pedro capítulo 1, versículos 6 e 7, ele fala: nisso vocês exultam,
ainda que agora, por um pouco de tempo, devam ser entristecidos por todo tipo de provação, assim acontece para que fique comprovado que a fé que vocês têm, muito mais valiosa do que ouro que perece, mesmo que refinado pelo fogo, é genuína e resultará em louvor, glória e honra quando Jesus Cristo for revelado. Ou seja, quando a palavra se cumprir, quando tudo aquilo que ele nos prometeu se tornará um testemunho vivo e efetivo para a glória do nome dele, irmão. Então, suporta o processo, suporta isso que você está vivendo, porque todo sofrimento com Cristo tem um propósito, e é um propósito que traz enorme alegria para o nosso coração. Ele diz em Isaías 61, versículo 7, que no lugar da nossa vergonha nós teríamos dupla honra, e no lugar da nossa tristeza nós teríamos alegria, no lugar das cinzas, veste de louvor. Então receba a vida de Deus nesse momento, meu irmão, receba a vida de Deus. Olha, e ele termina falando assim, ó, e porque me amam, serão amados do meu Pai. Eu quero repetir, e porque me amam, serão amados por meu Pai, e eu também os amarei, e me revelarei a cada um deles. Mas se nós formos observarmos, irmão, ele sempre amou os discípulos, sempre esteve lá, cuidando, sustentando, aguentando pacientemente, porque o amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera e tudo suporta, e ele é o amor em pessoa. Mas aqui ele está dizendo que o amor seria revelado quando a promessa se cumprisse, irmão. Então toda aprovação, toda, meu irmão, entenda isso, toda aprovação carrega em si um tesouro do céu, algo que será revelado e manifestado, que ainda não vemos, mas que pela fé, que é a visão daquilo que nós esperamos, mas ainda não vemos com os nossos olhos carnais, acontecerá diante de nós. E eu quero terminar falando para você que tudo aquilo que um dia foi uma oração com lágrimas dentro do seu quarto, se tornará realidade. Esse é o dia em que a aprovação se torna milagre, e toda aprovação em si é um tesouro do céu. Então saiba que há um tesouro, sim, há um tesouro escondido na dor. Eu quero terminar com Tiago, capítulo 1, versículo 12, que fala: feliz ou bem-aventurado é o homem que persevera na provação, porque depois de aprovado receberá a coroa da vida que Deus prometeu aos que o amam. E essa coroa é o tesouro, a provação, a dor. Suporta esse processo e viva teu milagre para a glória de Deus. Que os irmãos possam ficar com essa breve palavra. A paz do Mestre. Tchau, tchau.